exemplo da pizza, soma de duas frações com o mesmo denominador. Fala para mim em voz alta o que a gente tem que fazer. Conserva o denominador e faz a operação no numerador. Então é simples você saber, para frente por favor, quanto é 2/8 de uma pizza mais 3/8 de uma pizza. Uma coisa que a gente consegue fazer muito simples. Rapidinho, você bate no olho. Tem gente que faz essa conta até de cabeça. Agora, a grande dificuldade vai ser quando você tiver um exercício onde você precisa juntar frações de denominadores diferentes. Tá? Se eu tenho uma parede e um primeiro pintor, ele pintou 3/5 da parede, e o segundo pintor pintou 1/7 da parede, para eu saber quanto que eles pintaram juntos, eu preciso juntar essas duas frações. Só que agora elas têm um denominador diferente. E nós vamos fazer isso, nós vamos somar frações de denominadores diferentes, utilizando o procedimento do mínimo múltiplo comum, que foi o que nós fizemos na nossa última aula. Tá? Eu vou explicar aqui nesse espaço vazio, vocês não vão copiar, vão só entender. Depois que vocês entenderem, eu vou apagar um quadro completo, eu vou escrever tudo com detalhes para quando você for estudar na sua casa, você vai ter a matéria bonitinha somente para ler. Tá? Então nesse momento agora eu vou ensinar vocês como que vocês fazem a soma 3/5 mais 1/7. Eu preciso muito que vocês prestem atenção. Tá? O procedimento para realizar essa conta, ele vem através de alguns passos. Nós vamos seguir alguns passos, certo? Tudo bem? O primeiro passo que você tem é você reconhecer quem são os denominadores das frações. Tá tudo bem, eu espero você tirar, tá? Mas agora, nesse momento que a gente está usando bastante telefone, até para a escola, tá tudo bem, não precisa pedir desculpa não, acontece. Tirou o som? Beleza. Todo mundo olhando para cá. Primeiro passo, nós precisamos reconhecer quem são os denominadores, porque agora eles são diferentes. Quem são os denominadores? O 5 e o 7. Então tá tudo bem que vocês conseguiram. É difícil você bater o olho e encontrar quem são os denominadores ou é tranquilo? Tranquilo, beleza. O segundo passo que nós vamos ter é o seguinte: eu vou encontrar quem que é o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores, que é o 5 e o 7. Como que a gente faz isso mesmo? Vamos lembrar como que a gente faz? Aqui, ó, olhando para mim agora. Você coloca o 5, coloca o 7 e passa uma barra, lembra? Agora eu vou dividir pelos números primos. Nós começamos sempre a dividir pelo primeiro número primo, pelo número 2. Dá para dividir? Então não vou fazer nada, eu vou passar para o próximo. Qual que é o próximo? Dá para dividir por 3? Não dá, eu vou passar para o próximo. Qual é o próximo? Agora dá? Então vamos lá. Divide por 5, então vai ficar 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando chega no 1, acaba. Quando não dá para dividir, o que a gente faz? Repete, certo? Agora eu vou passar para o próximo. Qual que é o próximo depois do 5? Dá para dividir por 7? Eu vou colocar aqui o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Quando chega no 1, acaba. E eu terminei, ó, eu acabei aqui. O mínimo múltiplo comum é eu pegar esses números que estão aqui e fazer o quê? Multiplicar. Então eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 7, o resultado dá 35. Significa que o mínimo múltiplo comum entre 5 e o 7 é 35. Vou recapitular. O que eu estou querendo fazer? Eu quero somar frações que têm denominadores diferentes. Eu estou seguindo alguns passos. Qual é o primeiro passo que eu estou fazendo? Eu preciso saber quais são os denominadores. Beleza? Sim ou não? Segundo passo é encontrar quem que é o mínimo múltiplo comum entre esses números que eu coloquei aqui, que são os números do denominador. Eu fiz a operação que nós fizemos na aula passada e aprendemos.
e eu encontrei que o resultado é 35. Beleza, sim ou não? Sim. Beleza. Agora começa a parte da operação, tá? Olha só o que eu vou fazer. Eu venho aqui à frente, coloco uma grande barra e aqui no denominador eu vou colocar exatamente o mínimo múltiplo comum que eu acabei de encontrar. Que número que eu acabei de encontrar de mínimo múltiplo comum? O 35. Esse é o nosso terceiro passo. É colocar o 35 neste denominador. Vocês entenderam que o terceiro passo é eu apenas pegar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e colocar ele aqui no denominador? Entenderam sim ou não? Sim. Beleza. Continua prestando atenção que agora que vem a parte que fala, Marcos. Mas a gente pode pegar o 5 e o 7 e multiplicar sozinho? Não pode. Porque não é sempre isso. Agora, coincidência, mas não pode. Tá? Agora que vem a parte mais difícil de todas. É a parte mais difícil. O próximo passo, você vai fazer o seguinte. O terceiro passo, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma coisa que ela segue esse padrão aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu sei que agora isso aqui não faz o menor sentido para você, mas eu vou te ensinar que essa frase aqui, ela te ajuda muito. Presta atenção. Você tem que fazer assim, ó. Você vai pegar o mínimo múltiplo comum, aí você vai fazer assim, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Me ajuda. 35 dividido por 5? 7. 7 vezes 3, e eu venho aqui e coloco o número 21. Vamos de novo? Mais uma vez. Presta atenção. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Repete. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ah, professor, eu não gosto muito de repetir, mas confia porque eu tenho muitos anos já dentro de sala de aula. Quando você repete em voz alta, você memoriza melhor, depois você não vai esquecer, tá? Então repete comigo, vamos lá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai ficar 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 3, 21. Professor, se eu tiver dificuldade nessas continhas, eu posso fazer do lado? Pode, não tem problema, tá? Que sinal que tem aqui? É um sinal de mais ou um sinal de menos? É o mesmo sinal que eu vou colocar agora aqui. Porque agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda fração. O que eu vou fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Me ajuda. 35 dividido por 7, 5 vezes 1, 5. Agora, basta eu somar do jeitinho que está aqui. Quanto que é 21 mais 5? 26. 26 dividido por 35. 35. Antes, eu não conseguia saber, só um minutinho, tá, Carlos? Antes eu não conseguia saber qual que era o tamanho da parede que foi pintada. Mas agora que eu fiz a conta, agora que eu fiz a conta, eu sei qual parte da parede foi pintada. Eu sei que se eu dividir essa parede em 35 partes iguais, fazendo de conta, tá? Que fiz mais ou menos. Se eu dividir em 35 partes iguais, quantas foram pintadas? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Antes eu não conseguia, porque era difícil para eu visualizar isso. Mas agora, depois de fazer aquela operação, eu consigo fazer uma
representação da sua parede, daquilo que foi pintada por aqueles pintores que eu citei no começo, quando eu comecei a falar do exemplo. Só um minutinho, Igor. Então a gente vai agora fazer uma revisão, só para ter certeza que a gente não deixou nada passar. Presta atenção. O que eu estou querendo resolver? Eu quero juntar frações de denominadores diferentes. Eu estou juntando frações de denominadores diferentes. Primeiro passo, eu preciso saber quem são os meus denominadores. Segundo passo, encontrar o mínimo múltiplo comum. Depois eu vou colocar o mínimo múltiplo comum no denominador de uma barra grande, certo? O último passo é fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas fica muito atento que o sinal que está aqui no meio é esse sinal que está aqui. Se aqui fosse menos, aqui seria o quê? Menos também. Essa operação, esse procedimento que eu acabei de mostrar, ele vale tanto para contas de mais, quanto para conta de menos com frações de denominadores diferentes. Mas é outro jeito de fazer. Por enquanto, somar e subtrair frações de denominadores diferentes. Agora, o que o professor Thiago vai fazer? Primeira coisa, eu vou esclarecer se alguém tiver dúvida. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todo esse quadro, vou deixar ele branquinho. E tudo que está aqui, que está só assim feito para explicar, eu vou escrever de uma maneira... Tudo isso aqui vai ficar no caderno, mas eu vou escrever de uma maneira muito melhor, porque aqui está só assim... Tudo um monte de coisa sem sentido. Eu vou escrever bonitinho o que você faz, cada uma das coisas, e a gente vai hoje com essa teoria prontinha no caderno, para a gente poder chegar em casa depois, olhar dentro do Classroom, que eu vou colocar um monte de exercício para vocês treinarem. Óbvio que eu gostaria que desse tempo hoje ainda da gente treinar vários exemplos, porque às vezes você fala, professor, foi só um, né? Podia fazer mais para eu poder memorizar melhor, para eu poder entender melhor. Nós vamos fazer, é o que eu quero. Fala aí, qual que é a dúvida? A fração que deu nesse processo todo é equivalente? É uma fração equivalente ao resultado. Nós não estamos encontrando frações equivalentes, nós estamos encontrando o resultado de uma operação de soma. Tá? Algum outro? Oi? Minha mãe tinha me ensinado isso um dia, porque ela não sabia, precisava da obmétrica lá. Aí ela me ensinou isso aí. Só que dessa vez eu entendi melhor. Ah, que bom. Mais alguma coisa? Não? Então agora o que vocês vão fazer? Para a nossa aula ficar boa e render da maneira adequada, eu preciso que vocês permaneçam em silêncio. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente quer conversar, tudo, quer te, né? É muito importante, porque essa matéria aqui, tem adulto que chega na faculdade e não sabe fazer, porque não lembra. Só que vocês, se prestar bastante atenção, nunca mais vai esquecer. Só que isso só vai acontecer se vocês permanecerem em silêncio, prestando muita atenção e copiando aquilo que eu vou colocar no quadro. Eu vou falando, aí vocês já podem ir copiando junto. Beleza? Combinado? Por gentileza, agora eu preciso que vocês somente prestem atenção, vamos lá? E vai copiando para deixar o caderno de vocês completos. Vamos lá? Hoje é dia 21. Bom, então vamos lá. O objetivo de nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje é aprender a somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Nós já aprendemos
a operar frações com o mesmo denominador. Vamos lembrar? Então, vamos lembrar, ó, exemplo. Como que a gente fazia mesmo quando a gente tinha 2/8 mais 3/8? Você copia o denominador e soma os numeradores. Então fica o resultado de quanto, gente? 5 oitavos. Certo? Nós já aprendemos, tá? Nós já aprendemos. Neste caso, conserva-se o denominador. E só o numerador. Isso. E somamos os numeradores. Mas, com frações de denominadores diferentes, o procedimento já não é mais este. Porém, com o denominador, com denominadores diferentes, o procedimento não é o mesmo. Veja o exemplo a seguir. Então, agora a gente vai falar sobre o exemplo da parede, tá? Professor, Criatura, vai copiando conforme você está indo para frente, tá? Então vamos lá. 2 pintores são responsáveis por pintar uma parede. Uma parede. O primeiro pintou 3/5 da parede e o segundo pintou 1/7 da parede. Quanto da parede eles pintaram? Então, para responder a essa questão, devemos somar 3/5 e 1/7. Vamos agora ver o passo a passo em como fazer esta soma. Essa soma. Então vamos lá. Nós vamos começar com o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer os denominadores, certo? Reconhecer os denominadores. Então vamos lá. As frações são 3/5 e 1/7. Quem são os denominadores, gente? Os denominadores são 5 e 7. Beleza. Segundo passo,
encontrar o MMC entre os denominadores do passo 1, do primeiro passo. Então a gente tem que fazer o que, gente? O mínimo múltiplo comum entre quem? 5 e 7. Vou esperar vocês acabarem de copiar o que está no quadro. Mínimo múltiplo comum entre 5 e 7. Eu coloco 5, coloco 7, passo a barra e vou dividindo pelos primos. Por 2 não dá, por 3 não dá, nós começamos por 5 dividido por 5 dá 1. Quando chega no 1, acabou. Quando não dá para dividir, repete. Agora passa para o próximo, é o 7. 7 dividido por 7 dá 1 e acabou. O mínimo múltiplo comum é você fazer a multiplicação desses números primos do lado direito. 5 vezes 7 é igual a 35. Então, se o passo 2 é encontrar o mínimo múltiplo comum, eu encontrei. Tudo bem. Agora, o terceiro passo é o que nós vamos chamar de uma maneira informal de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Isso aqui é uma maneira só, uma frase que a gente fala para guardar o que tem que fazer. Então o que nós temos que fazer agora? A gente pega o 3/5 mais 1/7 e agora eu vou passar uma barra grande e aqui no denominador da barra grande eu ponho o mínimo múltiplo comum que eu encontrei, que é o 35. E agora a gente vai fazer o quê? Pega esse denominador que é o 35 e faz o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 35 dividido por 5, 7 vezes 3, 21. O sinal que está aqui é exatamente o mesmo que vai ser colocado aqui. Mais uma vez, divide pelo de baixo, 35 dividido por 7, 5, multiplica pelo de cima, 5. E agora, basta a gente fazer a operação 21 mais 5 igual a 26, 35 avos. Ou seja, com 3 passos simples, porque cada um dos passos são simples, nós somamos frações de denominadores diferentes. Denominadores diferentes. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Isso foi o que nós fizemos até agora, né? Só está faltando a gente colocar agora a resposta. A resposta. Então a resposta é: juntos eles pintaram qual fração da parede? 26, 35 avos da parede. Observação importante. Observação. Antes de fazer a operação, era difícil imaginar a evolução da pintura dessa parede. A evolução da pintura desta parede. Porém, agora já podemos
até desenhar uma ilustração dessa situação. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o desenhozinho da minha parede. Para todo mundo de copiar para eu dar uma dica. Todo mundo olhando para cá. Vocês têm a linha do caderno, né? Começa aqui numa linha do caderno, você vai, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, porque aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 faixas, tá vendo? Aí você faz, ó, um dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4 dedinhos, 5 dedinhos, 6 dedinhos, 7 dedinhos. Então vai ser 5 linhas e 7 colunas, porque 5 linhas e 7 colunas significa que dá 35 quadradinhos ao todo. E aí a gente vai colorir quantos, gente? 26. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Posso fazer com lápis de cor em vez desse jeito, professor? Pode? 23, 24, 25, 26. Eu estou fazendo assim porque eu tenho esses instrumentos, mas vocês podem fazer melhor. Com lápis de cor, tudo bonitinho, tá? Então essa aqui é a nossa parede, um exercício que nós acabamos de fazer. Professor, Podem copiar até aqui, bora, oi. mas você não disse que tinha que dividir o 26 por 25? Esse é a fração resultado, significa que eu colori, eles pintaram 26 partes em 35 da parede, 26 35avos da parede, certo? É essa a representação. Misericórdia, desculpa, não. Olha só. Janaína e Aldo tinham um pacote de bolacha. Ela comeu 4 12avos e ele comeu 2/4 do pacote de bolacha. Que fração eles comeram juntos? O que a gente tem que fazer, criaturas? Somar 4 12avos com 2/4, utilizando o procedimento que eu ensinei. Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente vai resolver junto. Antes de eu ir embora, a gente resolve junto. Vai copiar a última coisa que nós vamos fazer hoje. Bora? Então, o primeiro passo é encontrar quem são os denominadores, 12 e 4. Fazer o mínimo múltiplo comum. Nós realizamos enquanto não estava gravando. Quem não assistiu, olha bem. 12. E agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo De cima. E aí? 12 dividido por 12. 1 vezes 4. 4. 12 dividido por 4. Não sei. Fazer a conta. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. Não sei. 4 mais 4 mais 4 é 12? 3. 3. 3 vezes 2? 6. 6. Então fica 4 mais... Esse sinal que tem aqui é o mesmo daqui. 4 mais 6 dividido por 12, que vai dar quanto? 10 12avos. Então, resposta. Que fração eles comeram juntos? Eles comeram 10 12avos do Pacote de bolacha. pacote de bolacha. É uma fonte. Lá no Google Sala de Aula vai ter uma sequência de vários exercícios para vocês fazerem. E quanto mais exercício você fizer, melhor você vai ficando para fazer, tá? Não existe como você ficar bem nisso sem treinar. Quanto mais treinar, mais você vai conseguir fazer com facilidade, mais você vai ter facilidade em fazer, certo? Lembrando que é fundamental que todos os dias, em algum momento do seu dia, todos os dias, aluno do sexto ano tem que estudar a tabuada. Vocês têm que saber a tabuada, porque essas divisões, multiplicações, ficam muito difíceis para quem não sabe a tabuada. Então, estude a tabuada, beleza?